Pastora Angélica ministrou lá na conferência em Cabo Frio e eu tive que me segurar para não derramar muitas lágrimas. Mas eu lembro que tinha um pastor que nos acompanha, que estava ali. O pastor colocou o rosto no chão, só chorava, muita gente chorando, em lágrimas. Irmãos, a história da igreja de Magé é uma história que me desafia. A pastora Angélica nos contou o início dessa história, como foi que a igreja foi reagindo, como foi que a igreja tomou um crescimento. Irmãos, eles estão construindo um prédio agora, acho que é 4 vezes maior do que esse aqui, para reunir 1.500 pessoas. Pastora Angélica é uma mulher apaixonada por almas. Pastora Angélica é uma mulher de trabalho, ela e seu marido, os líderes. E segure o seu coração aí, porque nós vamos ter que mandar buscar muitos lençóis aí, não sei aonde, para enxugar suas lágrimas, porque se você tiver com o coração aberto, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E a pastora Angélica trouxe uma turma de pastores com ela também, olha. Cadê o pessoal que veio com a pastora Angélica? Aí, ó. Aonde ela vai é assim, ó. Ô, glória! Sejam todos bem-vindos. E ainda trouxe aí um levita. Você vai ajudar sua mãe? Levita aí para a igreja ver. Levita aí, vamos lá. Fica a 2 metros. É o filho da pastora Angélica. Esse é o mais velho, olha. O Áquila, rapaz, ele tem jeito de acertar aqui. Vamos orar, levante suas mãos. Pai, nós te louvamos por essa obra tão gloriosa, tão tremenda na igreja de Magé. Senhor, nós queremos aprender tanto com a pastora Angélica, queremos aprender tanto com a igreja de Magé. E que o seu testemunho, Pai, possa mudar a nossa trajetória e o serviço que a gente tem feito seja fortalecido por essa mensagem que, com certeza, vai tocar os nossos corações. Obrigado, Pai, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você está em casa, tá? Tem uma hora aí para você. Tá, obrigada. Você quer que transmita aqui, porque pode transmitir daqui para lá, se quiser. Não, pode ir. Eu sou meia. Glória a Jesus. Que desafio, hein? Mas nós somos daqueles que não retrocedem, mesmo a perna tremendo, suando, a mão, mas a gente aceita porque é para o nosso crescimento. Em primeiro lugar, apóstolo, eu quero agradecer a oportunidade e a credibilidade, porque eu acredito que não é qualquer um que tem a oportunidade de subir aqui para compartilhar uma palavra. E se essa oportunidade me foi dada, é porque é muita credibilidade. Então, muito obrigado. E quero dizer que eu estou aqui por 3 razões. A primeira, porque Deus tem sido bom demais. A misericórdia e a graça de Deus têm nos alcançado. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque Deus, na sua infinita grandeza e amor, Ele despertou o coração do apóstolo e dessa igreja para investir num povo que estava desesperançado, caído, sem credibilidade. Então, o apóstolo Ari investiu, acreditou, ele viu o valor naquilo que não tinha valor. Essa é a segunda razão pela qual eu estou aqui. E a terceira razão é porque Deus tem me dado um povo muito joia. Sou apaixonado por essa igreja. Eu ando assim, com pessoas assim que eu falo, Deus, é demais. Eu sou cercada de feras, homens e mulheres que têm se entregue, que têm se disponibilizado a fazer a vontade de Deus, sem medir preço, sem medir esforços. E eu sou muito grata a Deus pela igreja que Ele tem confiado nas nossas mãos. Então, o povo de Magé, a liderança, é uma liderança que, para mim, é uma liderança que não acho nem palavra para expressar. O povo tem me respaldado a ministrar, porque, na verdade, são guerreiros mesmo, que põem a mão na massa,
não tem tempo ruim. E eu estou aqui por causa dessas 3 razões. Primeiro, por causa de Jesus. Segundo, pelo investimento do apóstolo Ari, pastor Ralph, pastora Lisa nas nossas vidas. E terceiro, porque o povo de lá é um povo cujo coração tem se derramado diante de Deus. Glória a Jesus. Estou muito grata a Deus por estar aqui e quero contar o nosso testemunho, né? Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 16. 1 João 3, 16. Glória a Deus. Todos já abriram? Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu pego esse versículo como base com relação a tudo que eu vou compartilhar aqui. Semana passada, como o apóstolo falou aqui, nós estávamos numa conferência em Cabo Frio. E quando a pastora Lisa me chamou para subir, para ministrar, eu subi muito mexida. Meu coração estava muito mexido. Eu estava debaixo de uma emoção desconhecida. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria. Foi uma emoção única. E depois, perguntando a Deus, Deus, o que foi aquilo que eu senti? A minha vontade já era subir chorando. E o Espírito Santo falou no meu coração, é a emoção de um sobrevivente. Porque nós tínhamos tudo para hoje não existir mais como igreja. Nós tínhamos tudo para o nosso nome já ter sido riscado aí, porque muitos foram os bombardeios, as dificuldades enfrentadas, e Deus tem nos feito sobreviver. E hoje eu estou aqui para compartilhar, eu sobrevivi, estou aqui para contar a história. Amém? É a história de uma sobrevivente. Sobrevivi em relação à insignificância, ao desprezo, à indiferença. Eu sou uma sobrevivente do descaso e do vexame e vergonha. Porque eu e meu esposo somos pastores há 18 anos, pastoreando a igreja de Magé, uma igreja composta de pessoas muito dedicadas, mas era uma igreja que passou por muitas feridas. Líderes anteriores amaldiçoaram nossas vidas e foi uma complicação só. Eu cheguei ao ponto de acreditar que Deus chamava uns para coisas grandes e outros para coisas pequenas, e eu havia sido chamado para as coisas menos que pequenas, para as coisas insignificantes. E foram tantas traições, líderes que viraram as costas, pessoas que saíram da igreja e amaldiçoavam e falavam mal. E chegou um ponto na minha história, na nossa história como liderança, que a gente não acreditava mais. Não acreditava que Deus tinha realmente um projeto, um plano. E o coração descrente, as pessoas me chamavam de pastor e eu questionava, será que eu sou pastora mesmo? Porque que pastora é essa que não tem uma casa digna de uma pastora? Que pastora é essa que não tem uma postura de pastora e não sabe como pastorear? Eu lembro de um dia que eu cheguei no culto, cedo, e eu cheguei no portão, as lágrimas, meu coração apertou, eu comecei a chorar, porque a igreja estava ferida, caída, queridos. Vocês não têm noção de como eram os nossos cultos. Não passávamos do número 35 pessoas. Quando chegava a 40, podia contar que ia baixar o número. Cultos onde o que imperava era o sentimento de abandono e desprezo. Porque o líder acima,
ele havia ido embora, nos traiu. E foi um tempo muito difícil. Quando a pastora Lisa me convidou para vir numa conferência aqui em Irajá. Acredito que tenha sido a primeira conferência aqui com o pastor Eibe, em 2003. Aceitei o convite simplesmente por causa da consideração. Não aceitei com esperança e alegria no coração de que alguma coisa pudesse mudar, não. Eu só aceitei porque ela me convidou com tanto carinho, eu pensei, eu tenho que ir. E vim. E eu lembro que foi numa quinta-feira à noite, o pastor Eibe ministrando, e ele falou sobre cobertura espiritual. E no contexto da palavra do pastor Eibe, Deus começou a me mostrar o motivo pelo qual tanto desgaste, tanto choro, tantas sementes lançadas sem fruto algum ser produzido. Deus começou a me mostrar o porquê que nós corríamos, sentíamos o efeito da corrida através do cansaço, mas não víamos alvo, não tínhamos alvos e não saíamos do lugar. E ali Deus nos mostrou que o motivo de tanto desgaste e tanto trabalho sem resultado era porque nós andávamos sem cobertura espiritual. E foi um tempo assim que Deus me mostrou a nossa igreja de Magé, uma igreja ferida, doente. Mas Deus me mostrava a igreja e falava, eu amo essa igreja. E eu lembro que eu marquei com o apóstolo Ari, no dia seguinte, numa sexta-feira, o escritório, lá, né, o salão de reuniões era aqui. E nós fomos conversar, e naquela conversa eu falei, apóstolo Ari, na época era pastor, eu estou aqui para entregar a igreja de Magé nas mãos do Senhor. Sou pastora, mas não sei como pastorear. Cheguei a esse nível, nem sei porquê. Eu preciso de alguém, nós precisamos de alguém que vá para Magé e assuma a igreja de Magé, porque estamos ali trabalhando, mas a verdade é que eu nem sei como cheguei ali. Me vejo no topo de uma escada, não sei como cheguei. E se eu pular de lá, acredito que vai ser um grande prejuízo, mas eu preciso de alguém que me dê a mão e desça os degraus, que me ensine como ser pastora, que me ensine como ser mãe, como ser esposa. Eu preciso de alguém que assuma a igreja, onde eu e meu esposo vamos ficar não interessa muito, porque nós precisamos de cuidado, nós precisamos de cobertura espiritual. E assim, iniciou na igreja de Magé a fase da restauração, o início da restauração. A restauração começou com uma decisão, querido. A decisão de reconhecer que não valia a pena se ostentar numa posição quando a minha vida, a minha mentalidade, a minha vida não correspondia com a proposta, porque eu tentava curar os outros, mas eu estava ferida. Eu tentava animar a igreja, mas eu não tinha ânimo no meu coração. E muitas foram as vezes, durante o período de louvor, que nós nos derramávamos em lágrima, olhando para o céu, falando, Deus, se o Senhor tem algo conosco, ajuda-nos, ajuda-nos. E nessa conferência, como eu estou compartilhando, ouvindo o pastor Eibe ministrar, Deus me deu a resposta porque de tanto prejuízo. E na conversa com o apóstolo Ari ali, nós falamos que nós precisávamos muito mais do que um pastor ir lá pregar domingo. Nós queríamos que esse pastor, ele assumisse a igreja, que ele estivesse no dia a dia da igreja, nos ensinando, nos discipulando. E o pastor Ari mandou a gente escrever uma carta colocando no papel essa decisão do nosso coração. E trouxemos a carta. Ele reuniu todos os pastores,
e lançou o desafio, e o pastor Ralph e a pastora Lisa aceitaram o desafio de ir para Magé. Era muito entulho, querido. A igreja, não digo em termos prédio, mas nós, os membros, estávamos soterrados. Os entulhos, as decepções, frustrações, a falta de credibilidade em nós mesmos. Uma igreja que não tinha expressão, uma igreja que não tinha nem motivo para levantar a cabeça. E pastor Ralph e pastora Lisa foram para lá, com uma grande missão na mão: juntar os cacos. Constatar o que havia sobrado e tentar juntar o que sobrou. E começou um trabalho comigo e meu esposo. Ah, queridos, toda vez que eu lembro dessa história, as lágrimas me vêm aos olhos. Porque o Deus do impossível não desistiu de nós. Eu sou uma sobrevivente, estou aqui para contar a história. O projeto do diabo era acabar conosco. Eu lembro de quantas pessoas falavam: fecha isso aí na igreja não. Mas dentro do nosso coração havia um grito que foi ouvido por Deus e pelo apóstolo Ari. E o pastor Ralph começa o discipulado. Discipulados difíceis, porque os poucos que sobraram estavam em total ruínas. Me faz lembrar dos muros que Neemias, quando ele perguntou a Anani, como estão os que sobraram? Ah, os que ficaram estão em grande desprezo e miséria. Os muros estão derrubados. Esse é o retrato, era o retrato. Muita destruição. E começamos o discipulado, e o pastor Ralph e a pastora Lisa assumiram 100% a igreja, assumiram a liderança da igreja, e foi tratando de mim, tratando do meu esposo, me ensinando princípios e valores ministeriais que eu não conhecia. Foram me ensinando valores familiares que eu não conhecia. Foram nos ensinando valores morais que nós não conhecíamos. E hoje, se eu tenho uma palavra que possa expressar, ou que possa chegar um pouquinho perto do que Deus está fazendo conosco, eu vou dizer essa palavra. Essa palavra é gratidão a Deus por ter colocado nas nossas vidas pessoas que acreditaram em nós quando nós não acreditávamos mais. Eu tenho uma dívida de amor com Deus e com essa igreja no Irajá. Eu tenho uma dívida de amor, de respeito e de honra. Porque, queridos, no auge do desespero, no auge da insignificância, o Senhor ouviu o nosso grito e enviou livramento e socorro, queridos. Hoje nós temos, essa semana agora, até ontem, nossa igreja estava com 101 grupos. A partir de ontem, nós estamos com 117 grupos familiares. Estamos crescendo por fora, mas principalmente por dentro. Eu sou prova de que o discipulado funciona. Eu estou aqui para falar para você que eu sou a prova de que cobertura espiritual funciona. Andar sozinho é prejuízo. Se ostentar por causa do título é prejuízo. Se ostentar por causa da posição que se tem na igreja é prejuízo. Quantas coisas nós ouvimos no momento em que decidimos sair de cena, e agora é o pastor Ralph e a pastora Lisa. Eu lembro de pessoas: Gilson, você está louco, Angélica, como que vocês vão... Qual o lugar que vocês vão ocupar na igreja? E nós respondíamos: não nos interessa. Tudo que queremos é ser cuidado e ministrado.
Se vamos estar à frente ou atrás ou no meio, não importa. Queremos estar dentro do que Deus vai fazer. Não me arrependo, queridos. Não me arrependo. Porque hoje nós estamos colhendo frutos dessa decisão de entregar a vida. Lá em Cabo Frio, compartilhando a palavra, eu lembro que eu falei que o preço é tudo. Se nós queremos receber discipulado, mas com o nosso coração sem uma entrega total, não funciona. Não funciona. Eu permiti, pela misericórdia de Deus, eu permiti que a pastora Lisa entrasse na minha vida em todas as áreas. Área familiar, área conjugal. Eu lembro de um dia que eles estavam aqui, moravam aqui no Irajá, e teve um problema lá em casa. Menos de uma hora chega o pastor Raul, a pastora Lisa lá em casa para nos aconselhar, para nos discipular. Querido, tem preço? Tem preço? Não tem. Existe algo mais valioso, mais importante do que isso, de dar a vida por alguém? Não tem, queridos. Estou aqui para defender o princípio do discipulado, porque ele funciona. E nós só sobrevivemos porque nós fizemos valer a proposta do discipulado na nossa vida. Hoje nós estamos com uma igreja que está com o número de 927 membros, é o número de membros da igreja. Estamos com 117 grupos familiares. Como o apóstolo Ari falou, nós estamos construindo um local que parece que é 3, não sei, em termos de espaço, eu sou meia, mas me parece ser umas 3 vezes maior do que isso aqui. Eu sei quais os caminhos percorremos para chegar até aqui. O caminho da humildade, o caminho de um reconhecimento de que o reino é de Deus e não é nosso. A igreja é de Jesus e não nossa. Eu sei quais os caminhos percorridos para chegar até aqui. O caminho da abnegação, o caminho da submissão, da obediência, o caminho da humildade. Não sabia fazer café, mas me desafiei a aprender, porque todas as tardes que a pastora Lisa estava lá, eu queria dar a ela um cafezinho com leite, então fazia o cafezinho aqui, pastora. Não sabia fazer unha, mas comprei todo o material de unha, alicate, fui treinando para as tardes que ela estivesse lá, o tempo do discipulado, eu pudesse estar fazendo a unha dela, cuidando dela. Quando eles foram para Magé, eram 30 pessoas, hoje são 927 pessoas. Oh, Jesus! Ah, Jesus! Tem uma canção de Marcos Brumeira que ela vai ministrar. Essa canção é retrato. É assim, é expressão de Deus para mim. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi esse louvor. E toda vez que eu ouço, o meu coração é mexido. Porque foi isso que Deus falou conosco no auge da insignificância e desprezo. Ministra aí em nome de Jesus. Antes que eu te formaste, eu te separei, te conheci. Antes que viesse ao mundo, te santifiquei, te escolhi. Nações esperam por ti, corações anelam te ouvir.
Nunca diga que não passa de um menino. Oh, Jesus. Olhe com meus olhos. Oh, Jesus. Minhas promessas são para ti. Eu conheço os teus erros e defeitos. Sei dos seus limites e desejos. Ainda assim, quero te usar. Sou aquele que do nada nasce tudo. Aquele que vai mudar o mundo. Apago o teu passado, escrevo o teu futuro. Aonde te enviar, irás. Tudo que eu disser, dirás. Minhas palavras estão em ti. Não temas e não olhes atrás. Eu sei que tu és capaz. Por isso te escolhi. Por isso estou em ti. Nunca duvide que eu estou em ti. Te basta minha graça. Te basta minha graça. Eu me fortaleço em tua debilidade. Te basta minha graça. Te basta minha graça. Eu me fortaleço em tua debilidade. Te escolhi para envergonhar os sábios. Te escolhi para envergonhar os fortes. Te escolhi, tu és meu, isso nunca mudará. Aleluia. Tu sempre serás profeta de Deus. Isso nunca mudará. Oh, Para Jesus. sempre serás profeta para as nações. Oh, Deus, essa palavra queima no meu coração. Por quê, queridos? Você ser vencedor, saindo de um contexto onde só tem vencedores, não tem nada demais nisso. Você se tornar rei por ter uma linhagem real, não tem nada de surpreendente nisso. Mas você ser vencedor no meio de um grupo, no contexto onde todos, ou a grande maioria é fracassado, nisso está o poder de Deus. Ser um vencedor no meio do caos, ser um sobrevivente a bombardeios, e hoje ter a oportunidade de falar de um Deus que restaura. Quando um vaso se quebra, a tendência do homem é jogar fora, mas Deus pega os cacos e faz um vaso melhor e mais bonito. O que temos vivido hoje como igreja vem por esse caminho, querido. O caminho de um quebrar, um caminho de se despedaçar. E Deus tem juntado os cacos e tem saído um vaso muito bonito. Nós temos tido lá em Magé um compromisso muito com Deus de oração. Periodicamente a gente faz 24 horas de oração sem interrupção, a gente acampa na igreja. Uma escala de meia hora, cada pessoa, um rendendo o outro, a gente dorme lá. Começa geralmente 10 da noite no sábado e termina 10 da noite no domingo. Oração sem interrupção, toda segunda nós estamos orando. A igreja está inflamada. O poder de Deus está nos direcionando para sermos uma igreja viva, ativa, uma igreja que faz diferença na cidade. Conversando com algumas pessoas, com uma moça de uma outra denominação, ela falou assim: o que está acontecendo com a comunidade? Aonde a gente vai tem alguém da comunidade?
Aonde a gente passa, oi pastora, ô pastor. No domingo, querido, são 3 cultos. O primeiro culto, 9 da manhã, o segundo, 5 da tarde, e o último, às 7 da noite. E todos 3 cultos. O número é considerável de pessoas para assistir. O primeiro e o segundo ainda dá para comportar no auditório. Mas o terceiro culto já não dá mais. A rampa fica interditada. Tem pessoas que chegam e nem se aventuram a entrar porque sabe que não vai ter lugar. Agora, por exemplo, está assim, ó. E o que nós temos feito, queridos jovens? Sentam aqui na frente, a gente ministra com pessoas sentadas no palco, no altar. Porque não tem mais espaço, as pessoas encostadas pelas laterais, atrás, no altar. Mas tudo isso tem um porquê. E tudo isso tem uma razão. Tudo isso tem uma base. E a base é fazer valer a visão que nós dizemos, que pregamos, que é a visão do MDA. Olhando para a história de Magé, olhando para a minha história como pastora, hoje eu não tenho vergonha de dizer que sou pastora. Hoje eu não tenho vergonha de dizer onde é a minha igreja. Até porque a nossa igreja, pela misericórdia de Deus, ela está se tornando conhecida na cidade. A chegada de um retiro de homens, nós fizemos num CIEP, a arquibancada tomada de pessoas, e fizemos um culto muito especial, várias pessoas se converteram, e no final desse culto, vem um irmão a mim e ao meu esposo com lágrima nos olhos. Gilson, Angélica, eu quero pedir perdão a vocês. Como assim? Eu sempre falei mal de vocês. Eu nunca acreditei no trabalho de vocês. Mas Deus está me mostrando que essa obra está nas mãos dEle. Ele é o Senhor dessa obra. Perdoe pelo mal que eu falei, me perdoe pela falta de credibilidade em vocês. E Deus tem feito, querido. Eu resumo a visão do MDA em 4 palavras. Eu peguei, orando e meditando, eu resumi em 4 palavras. Tudo que está acontecendo em Magé, primeiro, tem a ver com a primeira palavra, que é amor. O MDA eu resumo no amor. Por que amor? Porque sem o amor não tenho por que discipular. Inclusive, eu tenho uma leve desconfiança, porque alguns discipulados não rompem, porque a coisa não anda, porque falta amor. Muitos de nós nos tornamos profissionais, aprendemos a falar bonitinho, cumprimos a tabela, que a toda semana está junto com alguém, mas eu tenho percebido que falta amor. Agora, a restauração de Deus veio a nós pelo caminho do amor. O apóstolo Ari amou a igreja de Magé, mesmo ela não tendo nada para dar. O pastor Ralph decidiu ir para Magé por causa do amor. É o amor que dá sentido às coisas, querido. É o amor que traz o colorido na visão. É o amor que faz o trabalho do dia a dia se tornar leve e prazeroso. É o amor que nos impulsiona a andar a 2ª milha. É o amor que nos faz ir um pouco além, no sentido de ter paciência e tolerância com o fraco na fé. Só o amor nos leva a ganhar pessoas para Jesus, nos leva a realizar a obra de Deus. Só o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Só o amor faz alguém acreditar que esses cacos poderão serem juntados e transformar em um grande vaso poderoso e bonito. Só o amor. Só o amor vê valor naquilo que não tem valor. Só o amor. E quando a gente fala de amor, lembrando dos irmãos lá de Santarém, eles não pregam um amor teórico, mas eles pregam um amor prático. Se for para dar a cama para alguém dormirem no chão, eles dormem no chão e dão a cama. O que mais me encanta
dentro desse contexto de MDA, é que o amor não é amor de palavras e de boca, mas é um amor expresso com atitudes. Atitude de dar até muitas das vezes o que não tem para abençoar alguém. É o amor, querido. É o amor que tem me feito acreditar que o Deus que começou a boa obra, Ele vai concluir. E muito em breve vocês ouvirão notícias de Magé, que nós já estaremos no nosso prédio lá, e já não vai ter mais lugar, teremos que ir para o segundo culto, terceiro culto. Amém? Resumo o MDA em amor. Quantas conversas com a pastora Lisa, quantos pedidos de perdão, quantas falhas, quantas vergonhas. Eu lembro de vários retiros de vida vitoriosa, que eu ia direto nela, pastora, me perdoe, eu vou melhorar. Só o amor da tolerância, só o amor faz acreditar naquele que está caído e acreditar que vale a pena investir nele. Resumo, então, a visão do MDA em amor. Segunda palavra que eu resumo o MDA. Resumo em reprodução. O que a pastora Lisa fez comigo, o pastor Ralph com meu esposo, hoje nós estamos fazendo com outros. Então, a visão do MDA, para mim, também eu posso resumir nessa palavra, reprodução. É eu ser restaurada para restaurar o outro. É muito lindo ver. Há pouco, em novembro, se não me falha a memória, uma discípula minha, ela foi ordenada ao ministério pastoral. O que a pastora Lisa tem feito comigo ao longo desses anos, Deus tem me dado condição de fazer com as pessoas que eu discipulo. E no final do ano passado, essa discípula foi ordenada ao ministério pastoral. Eu começo a entender que, pela misericórdia de Deus, eu estou pegando o código genético da pastora Lisa. Eu começo a entender que Deus tem um lugar alto para me colocar, mas quando eu chegar lá, eu nunca vou deixar de olhar para trás e saber de onde o Senhor me tirou. Eu nunca vou me esquecer, essa é uma aliança que eu tenho com Deus. De falar, Deus, eu sei de onde eu vim. Oh, Jesus. Aí alguém me perguntou, pastora, como a senhora se sente, uma discípula da senhora sendo ordenada ao ministério? E eu falei, isso tem a ver com Deus, isso tem a ver com discipulado, isso tem a ver com reprodução. Queridos, tudo que vocês têm recebido aqui, passe adiante em nome de Jesus. A restauração que você tem experimentado, pegue essa restauração para restaurar alguém. Passe adiante o seu DNA, o seu código genético. Se reproduza em alguém. Hoje eu posso falar de reprodução porque eu estou ministrada nessa área, porque eu tinha dificuldades. Eu era líder de uma cor, porque a nossa igreja, assim que o pastor Raul foi para lá, a igreja foi distribuída em 4 cores, azul, verde, vermelho e amarelo. Eu era líder da cor verde. Fiquei com a cor verde engasgada aqui há muitos anos, porque era uma cor que não crescia. Eu não sabia me reproduzir. Eu cobrava, exigia, mas não sabia ensinar, não tinha paciência para delegar, não tinha paciência para andar junto, não tinha. Eu lembro que tinha um grupo familiar aqui com dificuldade, problema, eu ia para lá para ajudar. Aí, à medida que eu ajudava, o grupo começava a reagir. Aí eu falava assim, ó, fica aí que eu vou socorrer outro grupo. E ia para cá. À medida que eu vinha para cá, aqui desmoronava. Eu era muito boa fazedora, mas não tinha habilidade nenhuma em treinar, em ensinar. E eu me lembro de uma reunião, naquela reunião, eu peguei firme com o pessoal, porque eu achava que todos os ruins, se juntou tudo na cor verde. Eu olhava e falava, meu Deus, eu estou perdido, só tem gente ruim.
que não tem criatividade, que não tem expressão no serviço, só que eu não sabia que o problema estava comigo. Eu não sabia me reproduzir. Pela misericórdia de Deus, como eu estou falando, uma discípula minha foi ordenada ao ministério, já tem uma porção na fila, que já estão se destacando na igreja como mulheres cheias do Espírito Santo. E eu creio que pastor gera pastor, amém? Eu tenho crido nisso e tenho falado para elas. E essa é a primeira, mas muitas outras virão. Reprodução, quer dizer, se reproduzir em alguém. Se você não se reproduz, a sua área de atuação vai ser muito pequena. Pastor Ralph um dia ministrou uma palavra que o tema é multiplique-se ou limite-se. Se você não se multiplicar em alguém, você vai andar muito limitado. Você não vai conseguir corresponder com exatidão à proposta de Deus para a tua vida. Então, eu resumo a visão em reprodução. Estou me esforçando para me reproduzir. Quero deixar de ser somente fazedora, porque eu gosto de fazer. Eu gosto da reunião do grupo familiar, eu gosto de visitar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de fazer. Mas Deus tem mudado a minha mentalidade e tem me feito entender, através de muitos conselhos, discipulado, que é necessário treinar, que é necessário me reproduzir nos outros. Então, mudar a mentalidade de fazedora para instrutora é desafiador demais, mas eu tenho me esforçado. E a gente tem visto o resultado. Toda segunda a gente está reunido com os líderes de área, com os pastores, compartilhando, vendo o relatório, cuidando do gerenciamento e vendo de perto. Qual é o resultado? O resultado é que até dezembro nós chegaremos a 150 grupos familiares. Esse é o alvo. Já chegamos a 117, só faltam 33 grupos. E tem outros que já estão no forno, quase pronto. E o nosso alvo é avançar, querido. Mas eu te confesso que a reprodução é algo que é muito necessário no trabalho que desenvolvemos na igreja. Pastor Jango, uma vez ministrando em Magé, ele falou assim: um líder pressionado, ele explode. Mas um líder motivado, ele vai longe. Eu lembro de uma reunião que o irmão falou assim: dá vontade de bater a cabeça na parede por causa da cobrança. Esse comentário me fez refletir e mudar de postura. Quando terminou as cores, que a gente organizou a igreja de outra forma, a cor verde já não era a pior cor. A cor verde já estava respirando. Vida Vitoriosa, o número já era maior de pessoas. Semeadura dos grupos também era uma quantia expressiva, mas porque eu fui me sujeitando mesmo e entregando todo o meu raio de ação na igreja na mão da pastora Lisa para me ensinar. Hoje é diferente. Aonde eu vou, essa turma vem atrás. Eu falei quando eu não chamo para vir. Às quintas-feiras, reuniões aqui de Aliana Visão. A gente não tem menor dificuldade, porque cada um já sabe, a primeira quinta, Irajá. E daqui a um pouco eu já vejo as mobilizações dos carros, a Kombi, pastora, bota o meu nome. Deus tem tido misericórdia de nós e tem levantado uma igreja, pessoas cujo valor é um valor incalculável, querido. Eu sou muito grata a Deus. Se reproduzir. Terceira palavra, que eu resumo o MDA, é a penúltima: serviço associado ao trabalho. Eu acredito que nenhuma igreja cresce se não for pelo caminho do trabalho. Que estamos querendo crescimento, estamos querendo romper, mas indispostos ao trabalho, não tem como. Igreja grande, a igreja só cresce até onde há disposição para se trabalhar em favor do crescimento, querido. Nós sabemos a luta que é. Tem grupos familiares que você tem que andar meia hora para chegar nele.
Ontem eu fui na multiplicação de um grupo num bairro de jovens. Aqueles meninos estavam todos sentenciados ao tráfico, às drogas. Mas uma irmã foi para lá, começou um GE, e esse GE se transformou em grupo, já tinha 20 pessoas, 20 jovens. E ontem foi a multiplicação. Trabalho, querido. Lá em Magia a gente não mede esforço não, se é para ir a pé a gente vai. Se é para dar discipulado depois das 10 a gente dá. Eu lembro de uma reunião de oração segunda-feira, terminou 11h30, meia-noite. A igreja estava assim, eu falei, gente, vamos lavar a igreja agora ou amanhã? Pastor, vamos lavar agora. Meia-noite nós estávamos dando faxina na igreja. Disposição para o trabalho. Trabalhar com disposição e amor certamente irá gerar crescimento. Agora, o trabalho está associado ao serviço. O pastor Dilon, ministrando para nós, ele falou que antes do cajado tem que vir a vassoura. Quantos entendem? Antes do cajado, autoridade, liderança, tem que vir a vassoura. A atitude do coração em servir é outra característica fortíssima no pessoal de Santarém. A disposição para servir. Os testemunhos do pastor Eibe, todo está inserido dentro desse contexto de se dar, de servir, de amar. Temos trabalhado demais e temos visto o fruto do nosso trabalho. Toda semana é 10. Teve uma semana lá que foram 25 pessoas que se converteram. Não tem um culto que ninguém se converta. Já tem tempo que isso não acontece, não é? Todo culto. Teve um culto que eu estava ministrando a palavra e eu estava no meio da palavra. Do lado de trás veio um rapaz chorando já. Subiu no palco e eu, meu Deus, chorando, falando, pastor, eu quero Jesus agora, eu não aguento, eu quero Jesus agora, eu quero Jesus agora. Ah, que lindo. Esse rapaz está num grupo, recebendo discipulado, trouxe a mãe, domingo passado trouxe o pai. O vento favorável da parte de Deus está soprando lá e eu creio que está soprando aqui também. Nós estamos debaixo da mesma ministração, queridos. O trabalhador, ele é digno de seu salário. E nós temos trabalhado e Deus, pela infinita misericórdia, Ele tem nos dado o pagamento, que são vidas. São vidas. Eu fiz uma entrevista para pessoas assumirem liderança de grupo, tinha mais de 30 pessoas. E ali a gente passando com a sabatina, conversando. Deus está acordando a igreja. Eu creio, queridos, que em pouco tempo, essa igreja do Irajá, porque tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Eu creio que em pouco tempo, você que é daqui, nós ouviremos em Magé notícias suas, o quanto Deus está fazendo aqui. E vocês ouvirão notícias nossas, em nome de Jesus. E a última palavra que eu resumo MDA é supervisão. Então, amor, amém? Amor, reprodução, serviço e supervisão ou gerenciamento. Por quê? Como eu estou te falando, eu era muito boa fazedora, mas supervisionar, e eu cheguei a uma conclusão que sem supervisão perde-se a qualidade. Sem uma supervisão, sem um gerenciamento, perde-se a essência. Eu fui fazer supervisão em um grupo, e eu que faço a folha de mensagem, fazia na época, e eu sabia as perguntas que estavam na folha, e eu fui supervisionar aquele grupo. E chego ali no grupo, o dirigente fez o grupo, mas eu percebi que ele não fez uma pergunta que estava na folha. O grupo terminou e eu fui perguntar a ele, por que você não compartilhou as perguntas que estavam na folha? Aí ele me respondeu assim, pastora, a palavra que o pastor pregou foi dura demais. Eu não tive coragem de compartilhar essa palavra no grupo. Ali eu aprendi a importância da supervisão, a importância do gerenciamento,
A importância de você estar constantemente com o dedo no pulso, ouvindo os batimentos. A importância de manter o termômetro debaixo das axilas para medir a temperatura. E temos feito isso. Toda segunda e terça nós estamos 100% envolvidos nessa questão de supervisão, ver relatório, anotar. E Deus, assim, tem nos ensinado a buscar plenitude naquilo que está confiado na nossa mão. Agora, gerenciar, supervisionar, se reproduzir, são coisas que eu tenho aprendido com a pastora Lisa e o pastor Ralph. Quando o pastor Ralph falava de organização, para mim era um gigante, um fantasma. Porque eu achava que a igreja, basta fazer. Mas o pastor Ralph, muito organizado, muito correto, nos discipulando, nos ensinando, falando do valor que tem de sentar, de se reproduzir, de imputar no discípulo o nosso coração. E Deus tem nos abençoado, queridos. O suspiro que há no meu coração é um suspiro de gratidão a Deus, porque Deus nos levantou do monturo e está nos fazendo assentar com Cristo nos lugares celestiais. E se você quer dar certo no trabalho que você está desenvolvendo, se você quer dar certo na missão que Deus confiou na tua mão, não existe atalho, não existe um caminho paralelo, o caminho é discipulado profundo. Entregar tudo que você tem. A igreja de Magé era uma igreja morta, mas era uma igreja que eu era a pastora principal. Todo mundo ferido, mas eu tinha voz ativa. E quando veio o pastor Raul, a pastora Lisa, a gente entrega e sai de cena. Hoje a pastora Lisa e o pastor Ralph estão nos devolvendo a igreja, a liderança da igreja para nós. Pegaram uma igreja partida e doente. Estão devolvendo para mim e meu esposo uma igreja restaurada e abençoada. Entregamos o nosso Isaac. E Deus, recebeu como oferta agradável que foi a igreja. E hoje nós temos vivido as promessas de Deus sobre nós. Eu quero encerrar essa palavra, querido, desafiando você a acreditar na visão. Quando eu vim nessa conferência, eu vim com um sentimento assim, para que estar lá? Para ouvir falar de número? Pastor Ebe, um pastor altamente conceituado na época, acho que tinha mais de 10 mil membros. Aí eu pensei assim, eu vou para lá para quê? Para ouvir falar de números? Que número? O número da igreja de Magé são 30 pessoas e tudo ruim e doente. Glória a Deus que o Senhor não levou em consideração a minha ignorância. E me trouxe para cá. E me deu a oportunidade de recomeçar e recomeçar direito. Recomeçar certo. Acredite, querido. Você está inserido num contexto de vitória. A visão que Deus tem trago ao coração do apóstolo Ariel é uma visão original. E se você entender e se colocar debaixo, se você se submeter, se entregar, não haverá limites para você. Não haverá limites. Porque hoje vocês estão ouvindo falar aqui uma sobrevivente ao desprezo. Fomos tirados do meio dos entulhos, do meio da insignificância. Deus colocou brilho naquilo que não tinha brilho. E está nos dando a honra de poder servi-lo com o coração tratado e sarado. Todos vocês sabem que o pastor Ralph e a pastora Lisa estão para irem para a Suíça, começar uma igreja lá. Um dia alguém me perguntou, pastora, a pastora Lisa indo embora, qual é o sentimento que a senhora tem no coração? Eu respondi, o sentimento de não ter aproveitado o quanto eu devia. Um sentimento de estar em débito, porque ela tem muito a ensinar. E eu, na minha
lentidão, na minha falta de compreensão, talvez eu tenha deixado passar muitas oportunidades de aprender mais, de servir mais, de expressar de forma mais clara e objetiva o meu amor por ela, o meu carinho, e o quanto eu sou grata a Deus por ter colocado ela na minha vida. Eu fui restaurada para restaurar. Eu fui cuidada para cuidar. As minhas discípulas que estão aqui, aliás, acho que quase todas aqui são minhas discípulas. Elas sabem que eu tenho um compromisso só. Um compromisso de amar, um compromisso de querer vê-las crescerem mais que eu. Porque eu sei que um dia Deus as levará a lugares que eu ainda não fui. E quando elas chegarem lá, eu quero estar aqui aplaudindo, falando, Senhor, obrigado. Eu consegui me reproduzir. Ah, queridos, eu queria ter mais palavras para expressar aquilo que está no meu coração, ministrado pelo Senhor. Mas eu termino te falando, vale a pena continuar. Vale a pena investir em alguém. No começo do discipulado, foi complicado, o apóstolo Ari presenciou, né, pastor? Vários conflitos, várias situações por minha parte, dificuldade mesmo de entender, dificuldade de captar a proposta de Deus, mas Deus teve misericórdia de mim. E eu te convido nessa noite a você acreditar naquilo que é insignificante, porque Deus pega um nada e transforma em algo grandioso e poderoso. Deus pode e Deus quer fazer um milagre, o milagre na vida das pessoas às quais você está cuidando. Não desfaleça a tua mão no trabalho. Ainda há muito para trabalhar, querido. Ainda tem muita coisa para realizarmos para o Senhor. Deixe o seu coração se inflamar de paixão, de amor e de desejo, de prazer por aquilo que você tem feito. Porque o Senhor te colocará em lugares que você jamais hoje imagina um dia estar. Eu não imaginava um dia que eu ia compartilhar uma palavra numa conferência. Quando o pastor Ralf me ligou, a pastora Elisa me ligou falando, eu fiquei muda. Angélica, está me ouvindo? Eu estou. Amém, pastora. Vou estar lá. Pastores têm nos procurado, entrado em contato até com o apóstolo, né? Teve um pastor que entrou em contato, querendo cobertura, entrar debaixo da cobertura da igreja de Magé. Eu acredito que isso tudo é só o começo. Tem muita coisa boa pela frente. Tem muita coisa boa. E eu quero deixar o meu coração cada dia mais fluir. Andar na sombra. Oh, Pai. No vácuo da pastora Lisa, como ela faz, vou imitar, vou fazer igual. Para terminar, eu lembro que um dia no discipulado, nós estávamos no escritório, aí terminou o grampo do grampeador acabou. Aí a pastora Elisa, eu falei, pastora, o grampo acabou. Ela falou, coloca o grampo. Eu falei, mas eu não sei. Isso há 10 anos atrás. Eu falei, mas eu não sei como. Aí ela pegou o grampeador, abriu, pegou o grampo, colocou, fechou o grampeador, foi lá, tirou o grampo, deu o grampeador sem grampo para mim e falou, coloca agora. Aí eu peguei o grampo, coloquei no grampeador, aprendi. Resumo discipulado nisso, querido. Transferência de conhecimento, de vida. Fazer, ensinando, amando, tendo paciência e tolerância. Acreditando que poderoso é o Senhor para te levar a ter bons resultados e frutos nos discipulados que você está dando. Aprendi a colocar o grampo no grampeador. Uma experiência boba para você, mas que para mim teve um significado muito grande. Ela fez, fiquei olhando, depois ela desfez e me mandou fazer. Eu fiz e nunca mais deixei de aprender. Isso é discipulado. Fecha os teus olhos por alguns momentos.
Feche os teus olhos. Talvez a sua experiência não seja a mesma da minha. Você nunca passou pela fome. Você nunca passou pela escassez. Talvez a sua história não seja igual à minha. Você nunca se sentiu um lixo, um zero à esquerda, descrente. Viver dentro do vexame, do opróbrio. Talvez você nunca viveu isso. Mas eu sei que também aqui tem pessoas que estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Porque tem vivido um tempo em que você olha ao seu redor e você não vê muito resultado. Você está com uma sensação de ter corrido, mas não conseguiu chegar a lugar nenhum. A visão com o trabalho, grupos, tem sugado as suas forças e você já não está tão motivado, acreditando muito na visão, no sentido de se reproduzir. Ah, queridos, o Deus que me restaurou, que tem nos restaurado, é o Deus que está aqui também para restaurar a visão dentro de você. Devolver o amor, o colorido que foi embora. A alegria, o gozo, o gosto de fazer para Deus. O Espírito Santo está aqui para devolver ao teu coração a credibilidade de novo, você acreditar que Deus te chamou para dar certo. Deus não te chamou para você viver frustrado, desgastado e decepcionado. O Senhor tem pensamentos de paz e de vitória ao teu respeito. De olhos fechados, o Espírito Santo vai ministrar sobre você agora, em nome de Jesus. Em tua debilidade, te escolhi para envergonhar os sábios. Te escolhi para envergonhar os fortes. Te escolhi, tu és meu, isso nunca mudarás, para sempre serás profeta. Antes que eu te formaste, eu te separei, te conheci. Antes que viesse ao mundo, te santifiquei, te escolhi. Nações esperam por ti, corações anelam te ouvir. Nunca diga que não passa de um menino. Olhe com meus olhos, minhas promessas são para ti. Eu gostaria de fazer um convite a você. A você que está cansado. Você não largou o arado, você não deixou de discipular, não entregou o grupo, nada disso. Mas você está cansado. O teu coração está desgastado e pesado. E essa palavra hoje, esse breve testemunho, vem para você hoje como uma proposta de restauração, de renovo, de graça da parte de Deus. Eu gostaria muito de te convidar, vou pedir que todos se coloquem de pé, por favor. E você que está desgastado e querendo da parte de Deus um toque especial, eu te convido a vir aqui à frente e orarmos junto. Eu quero orar junto contigo. Você que está cansado, seus pés estão cansados, seu coração desgastado.
decepcionado, talvez com discípulos que não te honraram, não te valorizaram, cansado de fazer, e não ver resultado favorável. Suas mãos estão cansadas e pensando em largar o arado. O Deus da segunda chance, o Deus da restauração, o Deus que faz, está aqui entre nós. E Ele está aqui para nos restaurar. Coloque o seu coração diante dEle. Coloque aquilo que está te incomodando, aquilo que está ferindo. Oh Deus. Oh Deus, restaura-nos. É um convite para restauração. Você que precisa de um toque de restauração, renovo, refrigério. Você quer ser umedecido pela chuva de Deus. Chega de viver no cerco. Você está discipulando, mas no cerco não há mais renovo, não há mais revelação de Deus. Você se tornou um religioso. Faz tudo bonitinho como programado. Mas você sabe que não há mais vida nisso. Você sabe que você caiu no automático. Você sabe que o seu coração, no seu coração não existe mais colorido. Não existe mais gozo e contentamento nisso. E você só não abre mão por causa do temor do Senhor, porque você teme abrir mão daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Mas você já não está mais se vendo capaz, respaldado, para continuar na caminhada fazendo o que você tem feito. Oh Jesus, Deus fala ao meu coração que nesse auditório há pessoas que estão por um triz. No dia que eu vim na conferência aqui em 2003, eu vim com o último suspiro no coração. Ou Deus me encontrava naquele dia, ou seria o meu fim. Eu não aguentava mais tanto chorar e tantas tentativas frustradas. Eu vim naquela conferência com um suspiro na minha alma. E Deus ouviu o clamor do meu coração. Talvez esse domingo você veio para cá falando: Senhor, eu preciso de algo novo. Jesus, eu preciso de um toque mais profundo. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças em Ti. Oh, Ele está aqui, Ele está aqui. Jesus veio, Ele veio. Ele veio, Ele está entre nós. O Filho de Deus está entre nós. O Deus da restauração, o Deus que nos levanta, o Deus que nos respalda e nos unge. Aleluia, aleluia, aleluia. Nunca duvide que eu estou em Ti. Vou pedir os pastores, amém, apóstolo? Posso? Pedir os pastores para orar por esses irmãos que estão aqui à frente. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Supervisores também, para estar orando, amém? Pedindo a Deus renovo, graça. O colorido, o prazer de novo em servir a Deus. Basta minha graça, me fortalece na debilidade. Te escolhi para envergonhar os sábios. Te escolhi para envergonhar os fortes.
escolhi. Tu és meu, isso nunca mudará. Tu sempre serás profeta de Deus. Isso nunca mudarás. Tu sempre serás profeta pras nações. O mundo anseia te ouvir. Para sempre será profeta de Deus. Queremos pedir a ajuda dos nossos supervisores. Há muita gente aqui que precisa receber oração. Nossos supervisores, nos ajudem a orar nesse momento. Se alguém já orou por você, aí você pode voltar para o seu lugar. Bom? Se já recebeu oração de algum líder, de algum pastor, aí você pode voltar para o seu lugar já. Te basta minha graça, te basta minha graça. Eu me fortaleço em tua debilidade. Te escolhi para envergonhar os sábios. Te escolhi para envergonhar os fortes. Te escolhi, tu és meu, isso nunca mudará para sempre. Se você recebeu oração, pode voltar para o seu lugar, tá bom? Pai, te louvamos por essa mensagem tão viva e tão desafiadora. E nós recebemos pela fé em nossos corações esse desafio, Pai, de avançar, de crescer, de multiplicar, de ser bênção, servir na tua casa, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus e tomamos posse dessa bênção em nome de Jesus. Escolhi para envergonhar os sábios. Te escolhi para envergonhar os fortes. Te escolhi, tu és meu, isso nunca mudará. Para sempre serás profeta de Deus. Eu te escolhi, por isso estou em ti. Eu te escolhi, por isso estou em ti. Queridos, palavra abençoada, hein? Sim ou não? Quantos foram abençoados? Você sabe quando é que uma igreja para de crescer? Eu tenho visitado todas as nossas igrejas e eu tenho feito essa pergunta para os irmãos. Inclusive, fiz essa pergunta pessoal lá de Macapá.
Responde logo, apóstolo. Falei, não, quando eu estiver com vocês eu vou responder. Sabe quando é que uma igreja para de crescer? É quando ela deixa de se preocupar com as futuras gerações. Inclusive você que é pai, que tem filho. Sabe quando é que a educação do seu filho passa por prova? É quando você não tem mais o controle. Que seu filho vai para uma escola, vai para uma faculdade. Quando ele chega pelos 15, 16 anos. Se seu filho começar a te envergonhar com 15, 16 anos, é uma prova que você não soube discipular e ensinar. Então, uma igreja deixa de crescer quando a gente para de treinar as futuras gerações. Nosso primeiro grupo familiar é a nossa família, nossos filhos. Nossos filhos têm dito sim a Jesus ou têm dito não? Eu lembro que chegou uma época que o Tiago falou, eu não quero a igreja, aqui é tudo igreja, igreja, eu não quero ir mais. Minha esposa falou assim, não quer ir mais? Tá bom, então fica em casa. E depois foi conversar com ele, mais tranquilamente, discipular, ensinar. Nosso filho hoje é uma bênção aqui na igreja. Aqui está a prova, para a glória de Deus, que o nosso discipulado funcionou. Nossos filhos não nos envergonham. Nossos filhos não são a tragédia do nosso ministério. Nossos filhos nos honram. Sabe, irmãos, nós temos a porta larga e a porta estreita. A porta larga entra qualquer tipo de pessoa, a porta estreita não. Jesus falou que a porta larga conduz à perdição. E a porta estreita são poucos os que entram por ela. Você quer saber quando é que o nosso discipulado funciona mesmo? Quer saber? Quantos querem saber? Moisés, o libertador, foi treinado para ser o futuro rei do Egito. Só que a pessoa que discipulou Moisés foi a sua mãe. Porque, de repente, a fascinação pela riqueza, pelo mundo, por coisas passageiras, é mais forte do que aquilo que a gente ensina. De repente, nossos valores não têm tanta autoridade para convencer nossos filhos que a oferta do mundo hoje é para destruir. Sabe, é o sexo prematuro, é as noitadas, é o computador, é a prostituição, coisas erradas. Eu quero te perguntar, você fica tranquilo quando a sua filha sai? Que faz uma viagem, que vai não sei para onde, você fica tranquilo? Você tem certeza que ela vai dizer não? Você tem certeza que seu filho vai dizer não? Você está treinando seus filhos para os desafios. Eu gosto muito do testemunho do Tiago. Ele falou, eu achava que meu pai estava exagerando. Quando me disse que na faculdade iam me oferecer sexo, drogas, eu achava que meu pai estava exagerando. Quando eu cheguei lá, na faculdade, que começaram a me oferecer sexo, drogas, aí eu entendi o que meu pai me ensinou. É uma pena que nossos filhos vão cambaleando por aí. É uma pena que eles aceitam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É uma pena. Mas cada um de nós vai ter que responder diante de Deus o que é que nós fizemos com nossos filhos. O que é que nós fizemos com nossas esposas? O que é que nós fizemos com a nossa família? O que é que nós fizemos com a igreja? Impossível ter uma igreja forte se a família é fraca, débil. Uma igreja forte se faz de famílias fortes. Famílias que amam a palavra. E quando fizeram a oferta para Moisés ser o rei do Egito, ele disse negativo. Tudo isso aqui é passageiro. Eu rejeito ser chamado filho da filha de Faraó. Eu quero sofrer com o povo de Deus, mas não vou abrir mão do meu chamado. Porque Moisés foi bem discipulado.
uma família pare de crescer. A pastora Angélica não disse coisas importantes aqui. O pastor Ralph ensinou a eles a voltar a estudar. Eles voltaram a estudar, sim ou não? Se formaram. O marido dela, se não me falha a memória, ganhou um carro zero, foi isso? Você deu até um desmaio quando deram a chave lá para ele? Você já pensou? Tinha uma casa toda caidinha, quebrada, tinha vergonha de chamar. Você falou isso lá em Magé? Hoje, lá em Cabo Frio, hoje você tem uma casa bonita, arrumada. Porque quando você se dá pela obra, as pessoas que são abençoadas nos abençoam também. Eu não posso terminar essa reunião sem fazer esse apelo para você. Não tem coisa melhor do que viver com Jesus e viver para Jesus. Não tem coisa melhor do que abrir o coração e deixar Jesus entrar. Eu queria te perguntar nessa noite, te fazer esse convite, porque a Bíblia diz que aqueles que confessam o nome do Senhor publicamente, Deus também vai confessar, Jesus vai confessar o seu nome diante do Pai, nessa noite. Você gostaria de receber no seu coração Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você gostaria de fazer uma entrega total para que Deus possa usar a sua vida, sarar suas feridas, curar sua família? Quantos gostariam nessa noite voluntariamente entregar o coração a Jesus? Levante sua mão onde você está. É possível que você queira se reconciliar com Jesus. Os apóstolos, eu quero reconciliar, eu quero entregar o meu coração para Jesus. Há alguém aqui? Alguém? Alguém nessa noite que quer entregar o coração para Jesus, você já não aguenta mais a pressão, as dores, a angústia, a solidão, o sofrimento, você diz: eu quero andar com Jesus, eu quero uma vida transformada. Alguém? Ok, você pode se assentar então, minha esposa tem algo a fazer aqui agora. Pastora Maria Denise. É bem rapidinho, logo logo nós vamos liberar a bênção sobre a sua vida, tá bom? Queridos, a paz do Senhor. Vocês sabem que a parte burocrática da igreja fica sempre comigo nessa área, né? Toda a parte de ata, de eleição, tudo sou eu que faço. E, na verdade, eu que dirijo, eu peço às pessoas para me ajudarem a fazer, né? Então, hoje eu preciso, porque de 4 em 4 anos tem eleição da direção da igreja, da escola. Daqui uns 15 dias aí eu vou estar fazendo da escola, que já está vencendo. E da igreja só em 2016. Mas, em questão de INSS, de carteiras que tem assinada, aí nós precisamos de mandar uma cópia de quando a igreja da Vila da Penha veio para cá. Uma ata disso. Então, tem a ata em 2003, no livro de ata, está lá direitinho. Só que quando eu fui registrar, e quando eu fui conferir essa semana que o contador me pediu de novo essa ata, e eu fui ver que está essa rua aqui é Rua João Machado 161. Eu botei, Maria Denise, que coloquei Rua João Machado 171. Como a ata está registrada, não pode haver rasura nem modificações. Então, eu tenho que fazer